Apocalipse essencial. O que nós precisamos saber a respeito do capítulo 1º do livro da profecia. Nós sabemos que o Apocalipse ele traz toda uma linguagem especial fundamentada em simbologia. E é preciso que o Espírito Santo nos ajude a compreender o que for possível para que nós, como povo de Deus, possamos ter um pouco de conforto na esperança dessa profecia e a gente possa enfrentar as dificuldades com alegria, com coragem, sabendo que Deus enviará um profeta, um homem que nos irá revelar o sentido mais profundo de todas essas coisas. A introdução do capítulo 1 nos diz que a revelação ela é feita por Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós vemos assim que esta revelação foi especialmente feita ao discípulo de Jesus, aquele discípulo chamado discípulo amado, aquele a quem o Senhor tinha uma preferência especial, aquele que nos deixou um evangelho diferente de todos os outros evangelhos, tem um profundo significado espiritual. Temos que prestar bem atenção nesses detalhes, porque a profecia não poderia ser revelada a uma pessoa comum. João era um homem muito especial, era uma alma muito especial, um espírito muito especial que servia o Senhor, que veio para revelar estas coisas ao povo de Deus e às igrejas de Cristo. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele sejam dada glória e poder para todo sempre. Amém. Então, a palavra vem daquele que sempre existiu, daquele que foi, daquele que é e daquele que será sempre para nós. O Alfa e o Ômega é o começo e o fim de todas as coisas. A revelação veio do coração de Deus, dedicada aos servos de Deus e às igrejas de Cristo. Importante nós ressaltarmos também aqui que existem os espíritos que governam a igreja. São 7 espíritos, um para cada igreja. Essas igrejas nós vamos verificar que são, na verdade, as sementes das futuras igrejas, que são as igrejas dos nossos dias. Naquele tempo elas não existiam e Jesus precisava escrever para as igrejas. Ele não iria escrever lá para a igreja presbiteriana, sendo que ela não existia. Não iria escrever para a igreja batista, sendo que ela ainda não fazia parte do contexto. E nenhuma das outras igrejas. Então, aquelas igrejas que existiam na região da Ásia, elas foram usadas como um modelo para que as igrejas do futuro pudessem ser alertadas e pudessem ser repreendidas nas suas dificuldades, nas coisas equivocadas que elas estavam fazendo. É da parte de Jesus Cristo, da parte do Senhor, da parte dos espíritos que governam as igrejas,
que foi feito, pois foi feita esta grande revelação. Olha que João nos diz aqui no versículo 6 que o Senhor haverá de fazer reis, sacerdotes para Deus e para a glória e poder dele, e serão estabelecidos com toda certeza no mundo futuro, no novo mundo, na nova humanidade, a nova Jerusalém, que não é sola do céu, não, é no céu e na terra. Veja que lá no finalzinho do Apocalipse, a palavra diz que a cidade celestial ela desce do céu para a terra. Então, a terra será transformada num lugar maravilhoso, onde nós vamos viver e edificar o futuro do nosso povo e das nações. Este mundo, a terra, será uma grande civilização. Deus está preparando esses caminhos. No verso 8, onde ele diz: eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, eu sou o começo e o fim, o princípio de todas as coisas, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, que é a manifestação do Verbo divino na pessoa do Filho. É o Pai e o Filho que são o começo, meio e fim de todas as coisas. Alfa e ômega na linguagem mais simples, mais fácil da gente compreender. João começa agora a falar aqui da sua visão propriamente dita, as coisas que ele viu. No versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, isso é importante porque não é no Espírito Santo. Eu fui arrebatado em espírito, quer dizer, meu espírito deixou meu corpo e foi levado às regiões celestiais, no dia do Senhor, naquele dia do juízo. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como se fosse de uma trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Então o Espírito do Senhor deu ordens para que ele escrevesse essa profecia e enviasse às igrejas. Quer dizer, aquelas igrejas que eram as sementes dessas igrejas dos nossos dias. Por isso, Apocalipse é uma escritura para as igrejas, importantíssima para as igrejas e para os servos de Deus, que é o povo escolhido. São coisas distintas, embora estejam entrelaçadas. O povo de Deus é aquilo que vai ficar de verdade depois que as igrejas forem dissolvidas no processo do fim dos tempos. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais havia um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, que é a palavra de Deus, é o Verbo. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então ele está narrando aqui a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, claro, com a imagem do Pai nele, evidentemente, né? Os dois são um só. É o Pai e o Filho, sempre se manifestam juntos. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. A visão era impactante, né? Ele caiu como se estivesse desmaiado. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então o Senhor mostra que ele, com a sua morte vicária, para nos redimir dos nossos pecados, ele ganhou todo o poder, toda a autoridade sobre o mundo, sobre o bem, sobre o mal, sobre a morte, sobre os infernos. Por isso, qualquer intercessão que a gente precisa no campo da vida, da morte, do inferno, seja no que for, o Senhor Jesus
é aquele a quem nós precisamos procurar, porque ele é maravilhoso e todo-poderoso. É o nosso Deus aqui na face desta terra. Eu tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então ele está falando que Apocalipse é visão do passado, do presente e do futuro. Não é só uma profecia que fala do fim do mundo. Ela alcança tanto a história passada, a história presente, daquele tempo, a nossa história e a história futura, os eventos que devem se desenrolar em breve tempo. Não deve demorar muito mais para que se cumpram essas coisas. A gente vê isso pelos sinais. Ele disse, ninguém sabe o dia certo que vai acontecer, mas pelos sinais vocês saberão a aproximação do tempo. Essas palavras são do próprio Cristo, do próprio Senhor. Nós temos que estar atento a isso para a gente não achar que vai acontecer agora, amanhã, depois. É pelos sinais. E os sinais no mundo todo não são sinais bons com toda a certeza. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. E no finalzinho aqui do capítulo 1, o Senhor ele diz para João acerca do mistério das estrelas que ele tem na sua mão direita. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que são os espíritos que guiam aquelas igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, mostrando que, como ele tem essas igrejas na mão direita dele, ele espera que elas sejam um braço direito dele na terra. Também essas 7 estrelas, esses 7 castiçais, são os 7 olhos de Deus na terra. Quer dizer, é o que existe, na verdade, de revelação do alto, do nosso Pai, aqui nesse mundo, para que o homem tenha elementos destinados ao seu esclarecimento e aos seus alertas. E quem faz isso, ou que pelo menos deveria fazer, ou estava fazendo e não estão fazendo mais, com a mesma intensidade, são as igrejas de Cristo. Todas as igrejas que pregam o nome do Senhor, elas precisam se atentar para esse tempo do fim. É necessário deixar essa história de envolvimento com dízimo, de arrecadação de dinheiro, de ter essa preocupação fundamental e centrar a atenção nas coisas relacionadas com a profecia. As provações que vêm sobre o mundo são intensas, vai inclusive haver perseguição do povo de Deus no fim dos dias. Ora, como nós vamos enfrentar esses tempos difíceis se nós não atentarmos para a palavra grave do nosso Deus e todos os detalhes da profecia? Que pudermos entender, vamos anunciar a todos que fazem parte da igreja. O Senhor tem as estrelas na sua mão direita porque ele tem uma expectativa que as igrejas que estão na terra possam ser o seu braço direito nesses tempos tão difíceis. Pastores, evangelistas, missionários, irmãos nossos, apóstolos da igreja, vamos acordar para a realidade. Apocalipse essencial. É só o que nós precisamos saber, por enquanto, a respeito da profecia. Que Deus te abençoe a tua casa e abençoe todos nós, abençoe o povo escolhido, ovelhas de Israel que estão espalhadas, desgarradas aí pelo mundo. Que o Espírito Santo nos ajude a juntar este povo em torno do grande ideal de Jesus Cristo.